É hora do nosso bate-papo aqui na programação do Melhor Idade na Graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e imunidade. Vamos bater papo com a doutora Kelly Zanuto, nutricionista. E olha, hoje mais do que nunca, as pessoas estão se preocupando muito com a condição do sistema imunológico, né? Até por causa dessas contaminações aí do coronavírus. Nós sabemos ou ouvimos dizer, não é, que uma alimentação saudável nos ajuda a fortalecer o sistema imune com nutrientes, com minerais, não é? Agora, será que existem alimentos que podem nos ajudar a fortalecer o sistema imunológico de uma forma mais rápida? Será que isso é gradativo? É um hábito que devemos adquirir no dia a dia? Na internet nós vemos, né, e ouvimos muitas dicas sobre misturas, sucos que prometem blindar o organismo contra possíveis infecções. Então, eu quero saber da doutora Kelly Zanuto um pouco mais sobre esse assunto hoje aqui no Melhor Idade na Graça de Deus. Doutora Kelly, seja bem-vinda, muito obrigada por sua presença. Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade de poder estar participando do programa e eu espero sanar, todas as dúvidas que venham a ter sobre o sistema imunológico e a alimentação. Agora, doutora Kelly, eu quero saber o seguinte: por que é que os obesos estão mais propensos a terem complicações se forem contaminados pelo coronavírus? 2 novos estudos, um realizado na França e outro nos Estados Unidos, revelam que a obesidade é a condição crônica que mais leva as pessoas a serem hospitalizadas pelo novo coronavírus, A inflamação gerada pelo excesso de peso seria a grande responsável pelas complicações nesses indivíduos, De olho nos dados, os cientistas concluíram que a seriedade da infecção aumenta à medida que o IMC cresce. O IMC, ele é uma relação entre o peso e a altura da pessoa. Quanto maior o peso, em relação à altura, maior é o IMC, gerando, os índices de obesidade. Eles também concluíram que o IMC alto era um problema crônico que mais resultava em internação e necessidade de ventilação mecânica. E também conta que os casos mais graves eram aqueles com maior número de marcadores inflamatórios no corpo. E as lesões provocadas por essa inflamação exacerbava e levava à formação de coágulos, culminando em quadros de trombose e de embolia pulmonar. Então, segundo os trabalhos, o que vem se estudando sobre o coronavírus e a obesidade é que a doença crônica com associação mais forte a essa cascata de eventos realmente a obesidade. Bom, doutora, é difícil tentar mudar a alimentação de uma pessoa idosa para suprir uma necessidade nutricional que de repente está defasada? Existe alguma dica de como os familiares poderiam fazer isso, inserindo novos alimentos ou novos temperos? Na terceira idade, é bem comum sofrer com a falta de apetite. O problema é que a carência de ferro, cálcio e outros nutrientes pode ocasionar doenças sérias, como osteoporose, anemia, o colesterol alto, e dependendo no caso, até mesmo a desnutrição. Por isso, todo cuidado é pouco. Muitas vezes o próprio alimento que a gente consome, o estilo de vida que a gente leva, ajuda a aumentar o apetite. Então, para aumentar o apetite é importante fazer atividade física e consumir alimentos ricos em complexo B. Um bom alimento é a quinoa. Outra dica interessante é fazer as refeições preferencialmente no mesmo horário e servir menores quantidades. Muita gente esquece que a atividade física, além de fazer bem para o humor e para o corpo de uma forma geral, ela ajuda a gastar energia e a acelerar o metabolismo, que chama a fome, vamos assim dizer. Para facilitar na alimentação do idoso também, a gente pensa em pratos que sejam fáceis de comer no dia a dia. Oferecer uma alimentação simples, que não dê tanto trabalho, principalmente no mastigar. Você pode fazer os alimentos cozidos no vapor para ter uma perda menor, na quantidade de vitaminas e minerais. E você também pode oferecer comidas amassadinhas e fracionar as refeições de 3 em 3 horas. Os nutrientes são muito, na vida inteira, mas na terceira idade nós temos alguns nutrientes que são muito essenciais. Então, ter uma dieta diversificada é realmente importante. O idoso ele não pode deixar de consumir probióticos, para ajudar na imunidade, alimentos ricos em proteínas para evitar a perda de massa muscular, comidas ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam na dor,
como o abacate, o açafrão, os vegetais ricos em vitamina C, como a beterraba, a cereja, as frutas vermelhas em geral, os alimentos ricos em ferro, os vegetais verdes escuros, carnes, as castanhas, para evitar a anemia, os ovos, que são ricos em colina, substância que ajuda na memória, e fontes de ômega 3 também, que são os alimentos anti-inflamatórios, ajudando na cognição, na memória e a evitar doenças neurológicas, né? Quando o idoso ele tem muita dificuldade de se alimentar, é necessário tomar algumas medidas para que alguns nutrientes não faltem no organismo, tá? Então existe uma forma de resolver esse problema. Dependendo do caso, é necessário introduzir suplementos alimentares na dieta do idoso. Mas para isso é importante analisar a causa, os sinais, os sintomas, né? E fazer os exames com frequência para ter certeza do diagnóstico. Caso haja carência de algum nutriente, aí o ideal é suplementar sim, né? De uma forma bem individualizada, com acompanhamento do nutricionista ou do geriatra, tá bom? Doutora, eu gostaria que a senhora nos desse algumas dicas de como higienizar os alimentos, as frutas, verduras, os legumes. O que mais se utiliza na limpeza, né, na higiene dos alimentos é o hipoclorito de sódio, que é água sanitária diluído em água. É o mais barato para limpeza. A solução pode ser feita com 2 colheres de sopa, em torno de 20 ml de hipoclorito de sódio, para cada litro de água. E a limpeza consiste em 3 etapas: a lavagem, a sanitização e o enxágue. A lavagem deve ser feita com água corrente, sabão ou detergente. No caso de folhas, lavá-las, né, individualmente. Depois colocar os alimentos na solução de água, com hipoclorito de sódio. Essa etapa é chamada de sanitização, né, e resolve o problema microbiológico, mas cria-se um problema químico, porque a gente não pode consumir os produtos e alimentos com os produtos químicos nele. Então é necessária a terceira etapa, que é a do enxágue. Então a gente deve enxaguar bem os alimentos, né? Esse processo de limpeza em 3 etapas, com lavagem, sanitização e enxágue, é parecido para quase todos os alimentos. Doutora Kelly, hoje em dia as autoridades de saúde, elas orientam que os idosos fiquem em casa, não é? Mas existem aqueles idosos que não têm família ou alguém para auxiliá-los a fazerem compras, por exemplo. Então, seria possível nos dar algumas dicas de alimentos naturais que tenham maior durabilidade e que não percam suas propriedades nutricionais se forem congelados? Uma das técnicas mais tradicionais de conservação de alimentos é o armazenamento, né, em baixas temperaturas ou congelamento e refrigeração. É claro que alguns alimentos não podem nem devem, né, passar por um processo de congelamento, mas existe uma gama enorme de alimentos que podem passar pelo congelamento e que não vai sofrer nenhum dano nutricional, como as verduras e os legumes, né? Elas são os alimentos mais fáceis de congelar, pois a textura e as características nutricionais são favoráveis a esse tipo de conservação. Para congelar os vegetais, você pode picá-los para que fiquem prontos para o uso após o descongelamento e, em seguida, colocá-los numa sacolinha, né, que pode ser fechada a vácuo para evitar o contato com ar ou com água. Os vegetais e os legumes congelados podem ser usados diretamente em molhos, refogados, cozidos ou em outros pratos quentes. Outros alimentos são os pães. Os pães têm um tempo de validade muito curto, né? Especialmente para quem mora sozinho, não consegue comer um pacote inteiro durante o período que ele está íntegro ainda, né? Então, a melhor maneira de fazê-lo durar mais é minimizar esse desperdício, é congelar o alimento, né? Você pode usar a mesma sacola fechada, a vácuo, para guardar e, na hora de comer, levar diretamente para o forno e fazer uma torrada. Outro alimento também que a gente não escuta muito, mas que pode ser congelado, é o ovo, né? Nenhum alimento vencido é tão perigoso quanto um ovo estragado. Então, por isso, esse alimento que é extremamente perecível e frágil, ele precisa passar por um processo de conservação. E o congelamento é uma excelente pedida para garantir uma segurança necessária, né? Para congelar os ovos, é preciso inicialmente fazer uma mistura da clara e da gema, como se você fosse fazer um omelete mesmo. E colocar no mesmo tipo de saco a vácuo, evitando o contato com o ar. Você pode congelar mais de um ovo no mesmo recipiente, mas não esquece de anotar, né, como etiqueta, a quantidade que foi armazenada ali, para não errar o volume, né, na hora de usar. Outro alimento também que a gente pode congelar são as nozes e as castanhas. Elas são oleaginosas, são maravilhosas, ricas em selênio. Muito interessante a gente comer pelo menos 2 por dia,
né? Basta colocar num saquinho, fechar a vácuo e levar para o congelador. Quando você for consumir, deixa um tempo fora do refrigerador para descongelar ou pode usar nas receitas normalmente, tá? Outro alimento que a gente pode congelar é o leite. Você congela o leite que não vai conseguir consumir ou usar para aproveitá-lo em outra oportunidade, né? Opta por uma garrafa de vidro ou de plástico, enche 3/4 da mesma, né, da garrafa, para que ela não estoure com tanta pressão e leva para o congelador. Quando for consumir, descongela e usa o conteúdo imediatamente para que ele não perca nem o sabor, nem o aroma. Outro alimento são os queijos, né? Tem queijo sobrando em casa, não vai conseguir consumir tudo antes de vencer. Leva para o congelador, usa um saquinho que pode ser fechado a vácuo, que aumenta muito a validade de todos os tipos de queijo, né? Vale lembrar que os queijos mais cremosos e macios podem sofrer um pouquinho de alteração na textura. E por isso podem ficar melhor com ingredientes na receita do que ser consumidos mesmo in natura, assim, após o congelamento, né? As frutas também são ótimos exemplos de alimentos congelados, especialmente porque esse tipo de conservação pode ajudar a melhorar a utilização desses produtos em receitas, em vitaminas e nos sucos, né? Você pode optar por congelar elas inteiras ou em pedaços, lembrando sempre que, na segunda opção, é melhor retirar a casca e o caroço delas. Outro alimento que acho que todo mundo congela é o feijão, né? Cozinhar aquela panelona de feijão, que você não precisa refogar e servir todo o conteúdo se não pretende consumi-lo de uma única vez, né? Então, você guarda uma parte de feijão não temperado em um recipiente que pode ir para o congelador e deixa armazenado lá até por 1 mês, né? Lembra que ao se descongelar um pote para refogar, ele não pode voltar para o congelador. Isso é muito importante. E as carnes, né? As carnes são pratos que podem ser congelados tranquilamente. Opte por congelar as carnes ainda frescas, de preferências cruas. E caso você degele uma peça não cozida, lembre-se de só refrigerá-la novamente depois de prepará-la, tá? Então você não pode descongelar a carne, usou um pouco e congelar ela crua novamente. Não, você cozinha ela e aí depois você congela o prato pronto, ok? Use os sacos plásticos para congelar a carne e evite dobrá-las no processo de refrigeração. Tá? Como dá para se observar, assim, a grande maioria dos alimentos pode ser congelada tranquilamente, desde que você tenha atenção com a embalagem usada e minimizar, né, o contato dos produtos com o ar. Vale sempre lembrar também que qualquer alimento que passou por um processo de degelo jamais deve ser levado ao congelador de novo, tá? Para evitar contaminações indesejadas. É isso. Doutora, ficando mais tempo em casa, o idoso pode ter deficiência de vitamina D por não tomar sol? Neste caso, é necessário fazer uma suplementação se ele não tiver espaço para tomar sol ou não? Para a gente ter certeza se a pessoa está com vitamina D deficiente, nós devemos fazer os exames bioquímicos, né? Mas caso o idoso não possa tomar sol, porque não está podendo sair de casa, o sol que a gente precisa tomar, ele não é necessariamente aquele sol de praia, que a gente tem que colocar um traje de banho e ficar lá exposto. Então ele pode ir à janela do quarto, ou da sala, ou de uma varanda, mesmo que more em um apartamento, e ficar com os braços e as pernas expostos, né? Pelo menos 20 minutos por dia, antes das 10 da manhã ou depois das 4 horas da tarde, né? Por 20 minutos, então não é muito tempo. O importante também é que não esteja nenhum vidro na frente, né? Porque a gente precisa dessa exposição mesmo sem protetor solar para conseguir fixar a vitamina D. Se vê que realmente está baixa a vitamina D, é sim recomendável a suplementação de vitamina D. Mas aí a gente precisa ver como está essa deficiência para poder prescrever a quantidade ideal para cada paciente. Doutora Kelly, quais alimentos prejudicam a imunidade do corpo, não é? O que é que nós deveríamos evitar? Uma das principais causas da imunidade baixa é a má alimentação, já que nosso organismo precisa de vitaminas e minerais essenciais para fortalecer o sistema imunológico. Então, qualquer alimento processado, ultraprocessado, com alto teor de açúcar, de sódio, deve ser cortado da sua alimentação, né? Fast foods, embutidos, alimentos com muito sódio, que a gente vê nessas preparações prontas, né?
doces, frituras, tudo isso deve ser cortado, né? Não só para melhorar a sua imunidade, mas para você ter um estilo de vida mais saudável e ficar melhor, né? Com você mesmo. Doutora Kelly, quais sinais o corpo pode apresentar quando o sistema imunológico está fragilizado? Quando a defesa do organismo está em baixa, né, pode surgir alguns sinais e sintomas bem característicos, né, sendo os principais as infecções recorrentes, como a amidalite ou a herpes, né, doenças simples, mas que demora a passar, ou que agravam facilmente, como a gripe, febre frequente ou alguns calafrios, os olhos frequentemente secos, um cansaço excessivo, por mais que você durma durante o dia, você se sente cansado, né? Náuseas, vômitos, diarreia por mais de 2 semanas, manchas vermelhas ou brancas pela pele e a queda acentuada de cabelo. Por isso, ao perceber qualquer um desses sintomas, é importante, né, já adotar medidas que ajudem a fortalecer a imunidade, como ter uma alimentação saudável, por exemplo, já que alguns alimentos, sim, são capazes de fortalecer e estimular as células de defesa do corpo. Doutora Kelly, hoje em dia nós ouvimos muito falar sobre vitaminas para fortalecer o sistema imune. Agora, essas vitaminas que conhecemos de A a Z, que são vendidas em farmácias e supermercados sem orientação médica, elas realmente fortalecem o sistema imunológico? Devem ser usadas ou não? Sim, as vitaminas industrializadas podem fortalecer o sistema imunológico, porque elas já são sintetizadas, né, todas as vitaminas e minerais que a gente precisa e que nem sempre a alimentação consegue suprir. Ou por falta de tempo, porque a pessoa não come tudo aquilo, mas elas são super eficazes, sim, para manter a imunidade em dia. Bom, doutora, vamos para mais uma pergunta. Nós temos visto um aumento grande no número de pessoas que estão pedindo refeições para serem entregues em casa, até por causa das questões aí da pandemia. Doutora, existem alimentos que perdem suas propriedades se não forem consumidos imediatamente? Ou seja, quando eu comprar um alimento que chegar aí no sistema delivery, eu devo comer essa comida de maneira imediata ou eu posso armazená-la? Quem nunca aproveitou, né, o que sobrou de um almoço, por exemplo, para requentar e comer depois, né? Para garantir a refeição, às vezes, da semana inteira mesmo, né? A prática de requentar comida é muito normal, principalmente para quem precisa otimizar o seu tempo na cozinha, né? O bom é que, assim, se feito de uma maneira correta, esse é um hábito que pode fazer parte de uma alimentação saudável, conferindo o sabor e os nutrientes das comidas por um período mais longo. Claro que se você cozinha a sua própria comida e depois requenta, é diferente de você comprar num delivery, né? E eles trazerem para você, porque você não sabe realmente como foi feita essa comida, né? Quando a gente faz em casa, a gente tem certeza de como que ela foi feita, né? Algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina C, a B1, a B5, a B9, são estáveis na presença de calor. Ou seja, elas são perdidas quando submetidas ao aquecimento. Portanto, assim, a gente tem que ter algum cuidado na cocção dos alimentos para evitar a perda de nutrientes. Agora, se você comprou a comida e você vai comer depois ela, né, depois que ela esfriou, a gente tem algumas dicas como reaquecer apenas uma vez. Caso tenha sobrado muita comida ou você ainda não comeu, né, você divide ela em pequenas porções para que esse processo não seja repetido. O reaquecimento dos alimentos ele deve ser realizado apenas uma vez e a temperatura superior ou igual a 70 graus Celsius, tá? E onde a gente pode requentar esse alimento? Ele pode ser feito no forno, em banho-maria ou no micro-ondas, né? Deve-se tomar muito cuidado com o reaquecimento no micro-ondas, porque ele não é o mesmo em todas as partes. Na metade do processo deve-se retirar do recipiente, mexer, né, o alimento e continuar o processo. Porque é importante que todo alimento atinja no mínimo 74 graus Celsius, né, para reduzir os riscos de intoxicação alimentar. Então essas são as dicas para caso você receba a comida no delivery e ela não chegue tão quente ou você não vá comer naquele momento. Muito bem, eu conversei hoje com a nutricionista Kelly Zanuto, falamos sobre alimentação e sistema imune. Doutora Kelly, muito obrigada por estar conosco. Queria agradecer a sua presença aqui e gostaria que você deixasse seus contatos.
Eu atendo na ABC Paulista, em Santo André, e no momento eu estou fazendo os atendimentos online, né, como o Conselho Federal de Nutrição liberou. E você pode acessar o www.casanuto.com.br, que lá vai ter todas as informações, os locais de atendimento, ou também pelo WhatsApp 011 3717 3338. Tá ótimo! Agora é hora de fazer arte no nossa oficina. Vamos lá!